nasceu? No dia 2 de dezembro de 1924. Em que cidade? Uma cidade pequenazinha chamada Maragogipe, perto daqui de Salvador. Como foi a sua conversão ao Evangelho? Foi tão maravilhosa. Deus, Ele teve compaixão de nós, como diz no versículo da palavra de Deus, em João 3,16, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa palavra gloriosa, um dia eu ouvi, aceitei Ele como meu Salvador, e agora eu sou feliz, agora eu vivo bem, porque Jesus salvou a mim e salvou vocês também. Em que ano foi? Que eu aceitei Jesus? Em 40, em setembro de 40, que vai completar agora em setembro 72 anos que eu aceitei Jesus como meu Salvador. Aleluia. Como foi sua experiência com o batismo com o Espírito Santo? Sempre tinha cultos, assim o pastor, que era o missionário do Peterson, ele convidava as pessoas no culto de oração. Não existia círculo de oração ainda, era culto de oração. E neste dia foram duas pessoas, eu e uma outra nova convertida, e ali perto eles oraram e Jesus me batizou com o Espírito Santo. Glória a Deus. Nos conte um fato que marcou a sua vida como serva de Deus. Como serva de Deus, tem muitas coisas a contar. Porém, o que marcou mais a minha vida é quando a pessoa aceita Jesus Cristo pela fé. Os meus pais, aliás, minha mãe não era cristã, nem ninguém da minha família, mas bom é ouvir e crer e guardar a palavra. Então Deus fez uma obra na minha vida, me levando na casa de uns missionários. Ele chama-se Aldo Peterson, a sua esposa Gerda Carolina Peterson, e ali eu fui para aquela casa sem conhecer nada da palavra de Deus, mas Deus me chamou e eu aceitei Jesus por fé. Por isso aqui estou até hoje para glorificar e exaltar o nome do meu Senhor. Aleluia. Amém. O que a senhora poderia dizer à nova geração de servos do Senhor? O que eu posso dizer a esta geração nova? Que o caminho para o céu é Jesus. Não há outro caminho. Não tem boniteza, não tem riqueza, não tem moda, mas o que vale é ser fiel, aceitar Jesus e ter o nome escrito no livro da vida. Glória a Deus. Aleluia. Agora vamos convidar o pastor Romia. Aleluia. Aleluia, graças a Deus. Eu gostaria de perguntar como foi sua experiência de ser filho de um fundador das Assembleias de Deus? A experiência é boa. Sinto até não ter aproveitado mais da experiência de ser filho de um pioneiro em Salvador, que é o nosso irmão José Romão Nunes e a nossa irmã Clotilde Nunes, que são meus pais, conhecidos como irmã Tidinha e irmã Zé. E aí, quando meu irmão tinha praticamente 1 ano de idade, minha mãe já tinha aceitado o Evangelho, ia se batizar na água de menino. E nesse dia ia se batizar minha mãe e minha avó, por parte da minha mãe e nossa irmã Clementina. E chegando lá no batismo, era costume de todo batismo o pastor fazer o apelo.
pregava, fazia o apelo, e depois do apelo era que se realizaria o batismo. E meu pai estava lá de pé, com o Roberval, meu irmão mais velho, com 1 ano de idade. E quando ele fez o apelo, aí meu pai aceitou Jesus naquele dia. E automaticamente meu pai perguntou ao pastor: o que é que impediria ele também ser batizado naquele dia? E o pastor disse: nada, se crê, se crê. Ele aceitou Jesus, foi batizado junto com minha mãe e minha avó. E aí começou a congregar no Buqueirão. Depois de alguns meses, não existia outra congregação a não ser o Buqueirão, só existia o Buqueirão nessa época. E Deus tocou no seu coração dele dar a sala da sua casa para formar a primeira congregação de Salvador, que é Cosme de Faria. Foi ali na minha casa, na rua José Pititinga, número 52. A casa que o irmão Amias mora foi a primeira congregação de Salvador. E aí começou a nossa história. Esse grande Salvador que vocês veem começou pela família pequena de irmão José Nunes, que, dito de passagem, nunca passou de auxiliar, porque não era batizado com o Espírito Santo, mas ganhou Salvador para Jesus, Salinda Margarida, Maragogipe, saia daqui para evangelizar do outro lado, e não era batizado com o Espírito Santo. Jesus orava, Jesus usava a oração, curava, ressuscitava, fazia prodígio e maravilha, e não era batizado com o Espírito Santo, mas a fé, a confiança no Deus que nós temos faz isso. Então, minha experiência é essa. Eu vejo o que meu pai, ela fez, e eu abracei para continuar aquilo que Deus colocou na nossa mão. Dê uma mensagem para a nova geração de servos do Senhor. Olhar primeiramente para Jesus. A Bíblia diz que nos últimos dias tudo se tornaria mais fácil. Ainda diz que, se possível, enganaria até os escolhidos. E muitos estão perdendo a sensibilidade do Espírito Santo. E quando você perde essa sensibilidade do Espírito Santo, você fica à mercê das coisas do mundo. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que voltar a ter a sensibilidade do Espírito Santo, porque é esse que faz a gente andar no caminho que Deus tem. Então não adianta o pastor falar, não adianta você beber, não adianta você botar o cara de oração, jejum, mandar os capetas sair dele, não adianta. Se ele em si não retornar a ter na sua vida a sensibilidade que é o Espírito Santo, que veio para conduzir nós aqui na terra. Então essa geração precisa voltar a ter o prazer de ter o Espírito Santo na sua vida. Alguém da plateia gostaria de perguntar mais alguma coisa aos nossos entrevistados? Aproveite enquanto eu estou no ar. Ninguém? Ninguém? Eu gostaria de saber qual foi a primeira igreja que surgiu na Bahia. Na Bahia foi em Canavieira. Nasceu lá em Canavieira. Quem foram os missionários? Aí eu de qual não sei, certo? Foi Otto Nelson. Foi Otto Nelson lá em Canavieira. Aí depois passou para depois que veio para a Bahia. Na Bahia nós estamos completando agora, em 2018, nós estamos completando 81 anos de evangelho aqui em Salvador, né? Bahia. 81 anos, dia 18, é um grande culto de ação de graças aqui lá na Paralela, pelos 81 anos da nossa igreja aqui. Uma igreja boa, maravilhosa. Mais alguém? Qual era o transporte, o meio de transporte para essa congregação? SP2. SP2. O que seria? SP2 é o que? São os sapatos dos pés. SP2.
E nós saímos daqui a pé para Maralina, Fernando Oeste, Brotas. Vaz da Gama, que hoje você vê asfaltada, era conhecida como Rua da Lama, só tinha lama na Vaz da Gama. E a gente saía daqui. Meu pai, ele era o dirigente do grupo de evangelismo e ia com nós. E tem uma experiência que nos marcou muito, foi nossa mãe, nós estávamos no evangelismo, e lá no evangelismo deram uma pedrada nos crentes. E essa pedrada pegou na testa da minha mãe e partiu mesmo. E o sangue começou a jorrar. Aí meu pai simplesmente foi lá, pegou o lenço dele, toma aqui, tira. E os irmãos queriam se levantar e disse, não, fica aí, ninguém se mexe, vamos continuar a palavra de Deus. E pregou, e quando terminou e fez o apelo, quem primeiro se entregou foi aquele que deu a pedrada de minha mãe. Né? Então você tem que enfrentar tudo por amor a Cristo. Então, se fosse brigar por causa aquela alma, ia ser terrível. Então a experiência é muito grande. É pena que nós não. Tem Buqueirão, né? Buqueirão aqui era conhecido Boca da Mata. Largo dos Paranhos era conhecido Boca da Mata, que só tinha mata. E aqui, isso tudo aqui era fazenda, não existia nada de vivação. E a gente ia para o Buqueirão de bonde, né? Era bonde, ainda peguei o bonde, e depois marinete, né? Aquelas marinetes que tinha. E meu pai aí, na volta, ele perguntava a gente, vocês querem voltar de marinete ou querem voltar andando para chupar o picolé? O picolé naquele tempo era assim, né? Redondo. E era aí na boca da mata que uma sorveteria. E nós dizíamos, não, queremos voltar andando. Então a gente ia andando com o Buqueirão, voltava andando do Buqueirão, para poder chegar aqui no Largo dos Paranhas, por ver daquele picolézinho de coco, a gente ia pedir para casa. E a vida da gente, irmão Ramias não sempre andou de gravata. A nossa vida era uma família sofredora. A nossa família não tinha recurso financeiro, mas tinha um recurso espiritual, que é maior do que o financeiro. Então nós, para acordar, não sabíamos o que ia comer. E muitas vezes o Ramias comeu bertalha, mamão verde. Não é que tem da comida, mãe, não tem nada. Pega o mamão verde, cozinha e come. Mas quando alguém chegava lá, Deus curava. Se você fosse na minha casa, antes de você chegar lá, Jesus já tinha dito a irmã Tidinha, o sapato que você vinha, a calça que você vinha, a cor que você vinha, o que você ia tratar, já tinha dado a resposta a ela. Quando você chegava lá, ela já estava sentada te esperando, porque Deus já tinha passado tudo para ela. E a minha mãe tinha os 9 dons. A hora que você chegasse lá em casa, para orar, orava. Se ela acabasse na vigília da casa, chegar toda a turma e orar, ela voltava para o joelho. Quer dizer, era uma mulher de oração. Então a vitória da gente foi isso. Então fiquei cedo. Meu pai morreu, eu tinha 7 anos de idade. Não conheci muito meu pai, né? 7 anos não dá ainda. Mas com 7 anos fui muito traquina. Mas Deus tem uma promessa. Então mesmo que seu filho seja traquina, então, se Deus tem uma promessa, lembre do irmão Ramias. Eu era pintão, traquino, precisei ser internado em orfanato, porque a família não suportava a minha traquinagem. Entendeu? Toquei fogo em orfanato para poder sair de lá. Vim e caiu. E muitos olhavam para minha mãe e diziam, irmã Tidinha, Ramias não tem jeito. Esse filho seu é diferente dos outros. E minha mãe dizia, você não conhece Ramias. Você conversando com ele, você vai conhecer ele. Porque eu não falava com ninguém. Eu entrava, passava, só era amigo de quem se aproximava de mim. Até hoje não sou muito bom de falar nada. E aí, aconteceu que eu fui para o orfanato, passei lá minha épocazinha,
mandaram eu de volta. Eu não suportei aqui, fui morar com meu irmão, o único que obedecia a ele, o que era a polícia. Aprove a Deus eu morar em Feira de Santana, lá conheci Nelson e mudou o quadro da teimosia. Agora, por que mudou? Porque eu encontrei uma pessoa crente em Jesus. Eu procurei uma melhor do que eu. Eu tinha 15 anos, 14 anos, nunca namorei com ninguém, nunca quis namorar. Meu negócio era tocar na banda, cantar, brincar. Para que eu quero namorar com 14 anos? Para dar o que a quem? Quem dá roupa é meu irmão, quem me dá dinheiro de transporte é meu irmão, eu vou dar o quê? Então as meninas chegavam, mas eu dizia: vem cá, você é minha irmã, você é minha amiga. Abraçava, brincava. Tomei tanto beliscão das minhas amigas, né? Beliscaram, minha! Eu digo: não adianta você me beliscar, que você é minha irmã. Entendeu? E fui, até o dia que aprove a Deus eu vi esses lindos olhos ali, e eu, naquele dia que eu vi, eu falei com meu irmão, eu disse: olha, Raul, eu vou casar com aquela moça. Ele disse: Rami, até agora você não teve nenhum namorado. Eu disse: espere para ver. E foi que deu. Casou. Eu fui. Ela, por isso, jovem, adolescente, olha, que você procura. Ela declamava as poesias imensas na igreja. Mas na poesia eram peças, cantava no coral. Já era batizado nas águas. Eu não era batizado nas águas, eu era um verdadeiro anzol. Mas quando eu vi, eu disse: não, se eu quero para mim, eu não quero prejudicar a pessoa. Então eu comecei o quê? Em primeiro lugar, me consertar. Comecei a congregar, ciclo de oração, instrução, escola dominical, evangelismo, porque ela estava nisso tudo. E eu lá de olho e guardando a peça, né? E vinha aqueles que vinham de jeito aí até dono. Guardando. Né? E até o dia, pronto, foi, conversou, vai, leva hoje em casa, leva amanhã, leva hoje em casa, leva amanhã, dá a paz do Senhor, depois da paz do Senhor, aquele beijo na mão. Não, era aquele beijo na mão só e glória a Deus. Se o pastor pegasse mão dada, era exclusão. Mão dada, caneta santa, cantava logo na sexta-feira. Mas passou. Aí eu casei com 18 anos e ela estava já para completar uns 17. Aí eu fiz 19, ela fez 18, nós casamos e estamos aqui. 38 anos, 35 anos de casado, mais de 40 de convívio. E o que Deus prometeu à minha mãe, que eu seria um homem de Deus, aqui estou eu, contando a experiência, que muitas vezes não somos reconhecidos, mas a família Nunes de Salvador, ela é a pioneira aqui em Salvador, tá bom? Então vocês têm um filho de um pioneiro em Salvador aqui, que foi meu pai, o irmão José Nunes. Eu fui em casa procurar uma foto dele, mas na desarrumação lá, um dia eu vou trazer aqui. Você não está vendo eu? É a mesma coisa do meu pai. É a cópia. É a mesma coisa. Só que meu pai era capoeirista, dançarino, né? Só andava com certo cristão. Meu pai era parente de índio, meu avô. Então meu avô brigava, passava vendendo o corpo, ia pro Largo do Tanque, brigava em Samambaia, botava um short, se vê lá na Torre Dendê, ia brigar com Samambaia. Sabe o que é Samambaia? Eram os polícias na época. Todo dia de tarde ele ia brigar, se levava todo, porque a polícia não podia segurar ele. Né? Todo dia hora brigava com o policial, no outro dia ele fazia a mesma coisa. Mas Jesus salvou. Todos foram com Jesus. Ainda tem nós aqui, ainda resta 4 irmãos meus. Tem eu, pastor Roberval Nunes, minha irmã Raquel Nunes e meu irmão Luísa Nunes. Então nós 4 ainda da família Nunes que tem.
da primeira geração. A outra geração está indo aí. Amém. Irmã Florides, eu sei que a senhora foi esposa de um pastor e também fez um trabalho missionário na Bahia e no Sergipe, não é isso? Eu queria que a senhora contasse um pouco dessa história, da sua experiência, já como serva de Deus, batizada com o Espírito Santo e esposa de pastor. A minha história é muito interessante. Da minha fé, eu já falei. Agora, me casei em agosto, me casei em 31 de julho de 46. E quando foi no dia 16 de agosto, viajei para a primeira cidade, que foi Valença. Lá o meu esposo já ajudava no trabalho e depois marcamos o casamento e depois de 16 dias de casada nós fomos. Aí o barco que ele tinha chamava escuna, era essa escuna, era que o pessoal vinha de lá de Valença para aqui, para Salvador, e daqui voltava. Então nós fomos nesse barco. No dia ele falou assim comigo: olha, você vai, talvez você não vai aguentar, porque quando chega assim lá no mar alto, então fica balançando e é capaz de você não aguentar. Mas eu fui bem alegre e estava só cantando a vida toda. Ele levantava, ia lá, voltava, se for assim, bom. Aí quando chegou adiante, que o pessoal todo ia trazendo aqueles barcos marinheiros, né? Trazendo os baldes para aquelas pessoas que não aguentavam, mas eu estava ali firme. E enfim, Deus me abençoou, cheguei em Valença, por pouquinho os irmãos que tinham me receberam, e ali eu fiquei mais ou menos quase 2 anos ali, porque foi necessário que o trabalho de Sergipe tinha poucos obreiros, então mandaram que alguns obreiros daqui fossem para lá. Inclusive foi meu esposo e eu para aquele lugar em Sergipe, com medo, porque ele falava que lá em Sergipe Lampião estava solto e fazia tanta coisa, pegava as crianças e matava, e os velhos, e eu ficava, meu Deus do céu, como é Francisco viaja e eu fico sozinha, só tinha o primeiro filhinho. Aí qualquer coisa que eu via de noite eu ficava com medo, pensando que era Lampião, pensando que era coisa, e assim, com aquela coisa toda. Mas graças a Deus que o Senhor me deu vitória, e lá nós trabalhamos 12 anos em várias cidades, né? Itabaiana nós trabalhamos 2 anos, em Campo do Brito. O primeiro lugar que fui lá foi a cidade de Laranjeiras. Lá não tinha crente nenhum. Ah, meu Deus do céu! E o que eu fiquei pensando, quando eu cheguei naquela casa, uma casa grande, compridona, então eu olhei assim para cima, meu Deus do céu, que coisa alta, com aquele pauzão assim que bota no meio, né? Aí é a cunheira. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, se esse pau cair aqui em cima da gente, meu Deus, eu Francisco sozinho, mas graças a Deus que Deus nos abençoou, Deus nos deu vitória, e eu comecei a gostar dos irmãos, o pessoal falava assim de ser franco, essas coisas, né? Mas foi tudo bem. 12 anos que passei, muito feliz, e Jesus operou maravilhosamente, Jesus salvou pecadores, Jesus batizou com o Espírito Santo, expulsado os demônios, e nós estávamos alegres, porque o nome de Jesus era exaltado. Glória, tudo, prezados, é para a honra e glória do nome do Senhor. Graças a Deus. Depois, no ano de 60, retornamos para aqui. E a primeira cidade, depois que eu cheguei de Sergipe, nós fomos trabalhar numa cidade chamada Senhor do Bonfim, né? O Bonfim. E lá só passamos 7 meses, porque foi necessário. O irmão Rodrigo Santana, ele foi nos buscar para trabalhar em Nazaré das Farinhas, porque lá tinha acontecido alguma coisa e era necessário que tivesse outro irmão trabalhando. E não, nós viemos, ficamos ali em Nazaré, parece que 3 ou 3 anos e meio, e ali fomos para outro lugar. Foi para Serrinha,
Conceição do Coité. As maiores dificuldades que ela enfrentou na caminhada da fé E cristã. graças a Deus, em todos esses lugares, o Senhor operou. Na sua vida, qual foi o ano mais difícil? Muito crente. Era para abrir trabalhos. E Francisco saía, eu ficava sozinha, mas nunca tive medo, nunca fiquei chorando, eu não fiquei aqui sozinha não, de maneira nenhuma. Deus me deu vitória, louvado seja o nome do Senhor. E agora que Jesus já levou meu esposo, mas eu estou aqui com a mesma esperança, a mesma fé, de um dia estar juntamente com o Senhor. Todos os dias vamos cantar o hino da vitória, aleluia! Porque o nosso Deus é maravilhoso. Por isso eu estou alegre, porque o Senhor promete estar conosco todos os dias da nossa vida. Aleluia! Eu agradeço a oportunidade e quero deixar um versículo aqui. Ainda tem alguma coisa? Mas pode dar um hino, pode dar um. Então eu queria até ler um versículo aqui para meus irmãos. O versículo que eu quero deixar aqui para meus irmãos é em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14, que diz assim: de tudo o que tens ouvido, a suma é temer a Deus, guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas essas obras, até a que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E assim que Deus nos ajude, para que de tudo que nós temos ouvido, coisas boas, coisas más, mas o que vale é estar firme, olhando para Jesus Cristo, o Filho de Deus, o autor e consumador da fé. Amém? Amém. Irmã Florinda, cante um hino que marcou a sua vida. Um hino que marcou a minha vida? Tem muitos hinos, mas eu gosto muito daquele 193. 193. É isso. Se tu minha alma a te suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas que são ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves. Vamos aproveitar enquanto a gente louvando o nosso livro de oferta na salva hoje. Não Em nome de Jesus. tenhas medo em Deus espera, porque vencendo Jesus virá. Ele intercede por minha alma, espera nele com fé e calma.
fazer uma pergunta. Quais foram as maiores dificuldades que a senhora enfrentou na sua caminhada e qual foi o ano mais difícil na sua vida como evangélica? A maior dificuldade que eu achei, porque sempre nós íamos morar em lugares menores, não tinha crentes, o dinheiro que se recebia era pouquinho, vinha daqui de Salvador, demorava muito, e assim a gente ficava sem poder ter as coisas para dar aos filhos, aí eu ficava pensativa, tristonha, mas o nosso Deus sempre nos deu vitória. E Ele nos ajudou, porque a promessa é essa de estar conosco, de nos ajudar. Então, quem tinha confiança no Senhor pode passar no que passar, mas a fé é firme e confiando naquele que tudo pode, graças a Deus. Amém. Pastor Mamias, cante um hino que marcou a sua vida. Vou cantar outra que eu gosto muito. Milhares aqui. Pode abrir aí, cantar comigo. É um hino que eu gosto todo, mas aquele que sempre a gente tem aquele mais chegado, né? E é o que eu sempre gosto dele. É Filipe Cruz 291. O de cruz se erigir, nela um dia fugir, com emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. E eu amo a mensagem da cruz. Morreu a dupla levarei eu também minha cruz, devorou a coroa nessa glória do céu, o Cordeiro de Deus, ao Calvário pelas cores. Esta cruz é pra mim, cativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer eu a proclamar. Levarei eu também minha cruz, devorou a coroa proclamar. Nessa cruz aqueceu e por mim já morreu, meu Jesus para dar meu perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. E eu amo a mensagem da cruz, é morreu a proclamar. Preparei eu também minha cruz, devorou a coroa proclamar. Eu aqui vou a igreja. Poder me mostrar
abençoe vocês. E o nosso jornal fica por aqui. Que Deus abençoe a nossa plateia, nossos entrevistados, minha família.